Boa noite, meu nome é Lucas Gedlade Macedo dos Santos, sou aluno de licenciatura em Geografia. Essa é a aula com o tema da crise dos refugiados. Esse é o estágio Humanas e Humanos para o terceiro ano do ensino médio. Então vamos lá. Para a gente começar a falar sobre a crise dos refugiados, o próprio nome do tema já já traz um contexto do que a gente vai trabalhar, já fica mais claro o que a gente vai trabalhar. Então, para a gente entender como se dá esse processo dessa crise, a gente vai falar sobre a crise principal, que é a que está ali na região da Ásia, da África e da Europa. Mas é importante a gente saber que existe algumas crises que vêm do mundo todo. Não é só de gente que vai da África para a Europa ou da Ásia para a Europa, mas também de, por exemplo, gente que sai da Bolívia para ir para São Paulo, gente que sai da própria América Latina para ir também para a Europa. Então essa crise é bem extensa, mas aqui a gente vai focar um pouco na região ali do triângulo ali da Ásia, da Europa e da África, principalmente. Então, sobre essa crise, então a gente tem que entender um pouco o contexto histórico, que se passa primeiramente na Europa, começa tudo na Europa. Então, todos os movimentos de migração, eles começam a aparecer na Europa pós a Segunda Guerra. Então, o que acontece é que no século XIX, as colônias europeias, elas estão ali ocupando vários países ali da Ásia e da África, que tem ali a sua influência, colônias como Bélgica, Alemanha, Alemanha nem tanto, mas França principalmente, Inglaterra, ali tem muitos países, a Bélgica, como eu disse, Portugal, Espanha. Então, nessa época, ainda no século XIX ainda, se ainda está bem presente essas colônias, porque muitos países ainda não têm a independência. Bom, então ainda no século XIX, como eu dizia, tem essa ocupação das colônias e as potências europeias começam a ocupar o interior da África, parte ali do Oriente Médio e o Sudeste Asiático, em áreas importantes para eles, que eram áreas de mercados ou áreas que retinham matéria-prima. Então, com essas colônias, eles começam um processo que a gente vai chamar de missão civilizatória. Que seria o quê? Seria justamente eles pegarem os seus costumes, pegarem a questão de língua, política, economia e trazer para essas nações que ainda não eram independentes. Então, essas regiões vão ser muito influenciadas por essas potências europeias que são os donos das colônias, que no caso vai ter a língua, muitas vezes a língua é a mesma falada, por isso que a gente tem tantos países na África que falam francês, português, belga, fala espanhol, inglês principalmente. Então a gente se tem muito isso justamente por conta dessa missão civilizatória que fizeram no país. Então eles vão pegar a língua, o modo político de decidir as coisas, de como se dá a política dentro vai ser a mesma política que se usava nesses países, a economia, o nacionalismo principalmente, desse país ter, dessa região, no caso, ter esse sentimento nacionalista, e religiões também. Então, muito do que se tinha ali já, que era a religião dos povos africanos ou árabes, ou
budistas, no caso ali toda a região que a gente está falando, muitas vezes vai entrar o catolicismo também, por conta de se ter muito na Europa, ou o protestantismo, o cristianismo vai ser o que eles vão colocar mais como a religião principal para essas regiões adotarem. Então, após a Primeira Guerra, ainda, a gente tem o movimento de descolonização. Essa descolonização é quando justamente esses países que já têm toda essa influência das potências vão se tornar independentes. Então, muitos países vão ter a sua independência. Então, nesse contexto, passou a Primeira Guerra, muitos países conseguem, mas a partir da Segunda que tem um número gradativo aí de países que conseguem a sua independência. E com isso, está surgindo ali no mundo, passou a Segunda Guerra, está surgindo ali o começo da Guerra Fria. Então tem o surgimento das duas grandes potências que a gente sabe quem é, que é a União Soviética e os Estados Unidos da América. Então, a partir daí, essas potências já não têm a mesma força, até porque essas potências europeias, esses países, eles foram muito quebrados na Segunda Guerra. Então, muitos não tinham nem condições de manter as colônias, por isso que teve essa descolonização. Então, eles abandonam as áreas coloniais. Normalmente se tinha muito exército dentro de algumas áreas para justamente impor ali a sua vontade nas colônias. E com a saída, digamos que, por exemplo, um país lá tem um exército em tal país, que era a colônia, com a saída e com a independência, fica muitos grupos do país que eles meio que ficam sem... quando tinham as colônias, não é que a colônia seja bom, seja uma coisa boa, mas as colônias, tipo, mandavam. Então não se tinha conflitos, eles dividiam tudo. O exército da colônia, de fato, fazia esse papel, mas não de uma forma boa. A gente pode pensar de uma forma boa somente nesse contexto de que quando eles saíram ali, eles ficaram meio que sem líder. Então, em muitos países já países, né, teve conflitos étnicos, conflitos de povos, para ver quem ficava no poder. E isso aconteceu em muitos países mesmo. Um exemplo muito claro é aquele filme Hotel Ruanda, que assim que sai a colônia, os colonizadores ali, europeus, começam ali um conflito civil ali, e étnico de dois povos que já residiam ali antes da colônia, que eram os Tutsis e os Hutus. E ali a gente pode ver que aquilo se torna um massacre. Aquilo se torna uma briga ali por poder, porque deixou meio sem haver navios, digamos, e uma briga por poder ou por intolerância também. Então, nesse caso, tem esse exemplo aí que a gente conhece desse país, Ruanda, desse país africano. Bom, então justamente está aí o nosso ponto que a gente tem que entrar. Quando se tem esses conflitos, as causas desses conflitos, cada país tem uma causa para ter iniciado. Então, mas foi a partir daí que começou justamente essa crise de refugiados. Então, a própria população civil já não queria mais se ver naquele ambiente. Bom, então essa população começa a fazer esse movimento constante migratório de regiões do norte da África e da Ásia Central. Vai ter principalmente dessas duas regiões que vão ser as regiões chaves para a gente entender um pouco desse contexto.
Bom, e o que que esses refugiados, esses imigrantes, eles procuravam? Normalmente eles procuravam países que falavam a língua. Por exemplo, a França, ela colonizou muitos países, então muitos desses países, por exemplo, do norte da África, eles falavam francês. Então era muito mais fácil um cara que fala francês, que não tem muito conhecimento, que provavelmente é um cara pobre, que vai levar o que consegue ali. Ele não vai saber falar muita língua, não vai ter muitas outras línguas, não vai ter muita especialização. Então você imagina esse cara que fala francês chegar, por exemplo, na Polônia. Vai ser muito difícil ele arrumar um trabalho lá. Então, normalmente, para a comunicação, principalmente pensando nesse contexto, eles procuravam países que falavam a sua língua. Tem um exemplo da própria seleção francesa. Um jogador, o Zidane, ele é argelino. Então, ele foi um refugiado que foi para a França, ali começou a jogar futebol, se naturalizou, provavelmente casou com uma francesa ou teve um filho, mas ele também era descendente, então, de argelinos, e é o propriamente argelino. Então, a seleção da França, tipo, tem muita gente assim, até a atual. Jogadores como Pogba, Kanté, o Griezmann, alguns jogadores que são descendentes ou propriamente vieram de países africanos ou asiáticos e se naturalizaram ou são franceses mesmo e têm descendência. E é muito claro isso muitas seleções acontece isso, na Itália, a gente vê esse exemplo do futebol é bem claro, esse processo desses refugiados se torna bem presente num contexto de visualização ali que o mundo inteiro vê. Então, essa região de principal fluxo que a gente vai chamar é justamente essa região do norte da África, ali acima do deserto do Saara, e também a região do Oriente Médio, nas bordas do Mar Mediterrâneo, seria essa região. Então, a Europa, ela infelizmente ela não vê com bons olhos esses refugiados. O que eles olham, a única coisa que eles veem com bons olhos de um certo contexto seria a mão de obra barata. Então, a gente tem essa mão de obra barata desses caras que querem sair ali de uma guerra, então eles procuram outro lugar para viver e aceitam qualquer emprego para sobreviver. Muitas vezes é para sobreviver, muitas vezes eles não entendem, aceitam qualquer coisa, não tem noção, ou eles simplesmente não têm como ter outro emprego porque não tem visto, não tem nada, não dá para trabalhar registrado. Então são esses empregos que têm essa mão de obra barata, que são empregos, digamos, de segunda linha, né? Empregos ali na margem. Então, eles veem essa mão de obra barata dessa forma, os europeus, no caso. Bom, uma dessas causas que a gente se tem para eles precisarem desses trabalhadores com mão de obra barata é justamente pela população da Europa estar diminuindo a cada dia. Bom, a cada ano, normalmente as famílias europeias, elas têm, as novas famílias que aparecem, normalmente elas têm cada vez menos filhos. Então, normalmente as famílias que antes tinham 5, 4 filhos, hoje se tem um ou dois. Então, a população da Europa está diminuindo cada vez mais. A população a Europa está com uma população muito idosa. Então, justamente não se tem jovens para fazer, às vezes, uns trabalhos que não tem como idosos fazerem. Então, não se tem, às vezes, pessoas qualificadas. Então, muitos desses trabalhos ficam para esses refugiados. E de certa forma, eles atendem essa demanda de trabalho na Europa. Então, de um outro lado, eles se veem atendendo essa demanda de trabalho.
Bom, um momento nesse contexto dos refugiados, que é muito importante a gente lembrar, é a crise de 2008 na Europa. Muitos países entram numa crise econômica gigantesca na Europa e muitas pessoas perdem seus empregos. Então, nesse contexto, depois de 2008, se começa a criar uma certa xenofobia na Europa e o que a gente vai chamar de islamofobia. Por que isso e por que isso ocorre? A religião predominante desses países que vêm do norte da África e da Ásia, eles são predominantemente islâmicos. Então, obviamente, que eles vão trazer os seus costumes, vão trazer seus costumes islâmicos, vão se reunir, vão fazer seus encontros. Então, eles trazem a religião e não deixam de praticar. Eles praticam a religião na Europa, para os países que eles vão. Então, com essa crise, muita gente perde o seu emprego. E os refugiados já estão ali com seus empregos mal remunerados. Então, muitos jovens, digamos que teriam esses empregos que são baixos, que não queriam antes, mas querem com a crise, vão criar esse preconceito com os islâmicos e criar essa xenofobia, essa islamofobia. E isso é degradante dentro da Europa. Como todo preconceito é degradante, mas é uma fase muito ruim para os islâmicos, porque eles já eram mal remunerados, já não tinham empregos muito bons, e até isso eles não estavam tendo direito. Não que eles tinham algum direito, mas nem de ter um emprego ruim os caras estavam tendo direito. Então, os islâmicos eles respondem. Então começa a ter uma reação de grupos islâmicos na Europa que começam a criar alguns conflitos sociais, étnicos. Então complica também para a Europa, porque esses povos que estão vivendo ali já há algum tempo, eles têm ali a sua autonomia, têm ali os seus bairros, que são predominantes islâmicos, tem ali esses empregos que já são construídos ali por eles, tal. Então, começa a ficar uma coisa bem ruim em alguns países, uma situação muito desagradável. Bom, o que a gente vai entrar agora, a gente está tendo esse contexto, mas o que entra principalmente para a gente aqui é a crise da Síria. A gente já estudou Síria, já sabe o que foi a guerra, e na aula sobre a Síria eu falei brevemente sobre os refugiados, as pessoas que estavam sofrendo. Então, essas pessoas que estavam fugindo eram justamente para a Europa. E muitas dessas pessoas morriam no caminho. Mas esse ato de desses refugiados irem, justamente ficou sendo como a maior crise de refugiados desde a Segunda Guerra. Porque foram cerca de 10 milhões de pessoas, só da Síria. Mano, é muita gente, 10 milhões de pessoas. Então, o que provocou essa onda foi justamente essa guerra civil que começou lá em 2011 e durou muito tempo. Então, a gente já sabe o que acontece nessa guerra. A gente tem o Exército Livre da Síria, a gente tem o Al-Nusra, que é aquele partido vinculado com a Al-Qaeda, a gente tem o Estado Islâmico. Então, esses grupos brigam e a população começa a sofrer. A gente tem uma noção de como as cidades estavam devastadas. Então, cidades que eram fantasmas, que eram territórios só de tiro, só de bombardeio, essas cidades evacuadas. Muitas pessoas iam para cidades próximas que ainda estavam seguras, mas muitas também fugiam. E essas pessoas iam para a Europa. Então, a maior crise que a gente pode falar em questão de número de pessoas é justamente da Síria, porque foi muita gente que saiu da Síria por causa da guerra. Essa guerra ainda não acabou, mas teve um período que ela foi tão sangrenta que levou muita gente para fora da Síria.
as pessoas preferiam ter o risco de perder as suas vidas fugindo, morrendo em fronteiras, morrendo no mar, morrendo em naufrágios que não eram seguros, do que ficar no país. Então, essa foi a maior crise de longe, de longe. Não tem, o número de pessoas não chega perto, não tem nenhum outro país que chega perto. Então, essa questão da Síria, as pessoas querem sair dessas áreas de conflitos. Importante a gente entender isso. Essa foi a causa. Então, como a gente tem os conflitos étnicos que acontecem no contexto histórico que eu falei, isso vai ser um conflito dentro desse contexto. Então, não só conflitos étnicos, como a gente fala entre eles, mas a Síria ali está envolvendo muita coisa. Que aí já entra em outro assunto, mas o que está envolvido na Síria são países exteriores, superpotências. Então, a guerra é muito maior mesmo, do que apenas um conflito de povos, mas ali é um conflito envolvendo exterior, envolvendo Rússia, envolvendo Estados Unidos, envolvendo curdos, envolvendo muita gente nessa guerra da Síria. Então, esse é o maior que a gente pode chamar. Bom, um outro país muito importante nesse contexto dos refugiados que a gente vai entrar agora para falar é a Turquia. A Turquia é um país que, como a gente sabe, ele é um país que liga a Europa e a Ásia, tanto que é o país que pega a parte dos dois continentes. Então, porém, a Turquia ela serve de passagem para esses imigrantes chegarem. Então, muitas vezes, eles saem ali de regiões como a Síria, como alguns países da África, chegam até a Turquia, que tem que passar pela Turquia, e da Turquia eles não conseguem ir para a Europa, entrar. A Turquia está no território europeu, mas eles não conseguem ir para os países que eles almejam, e muitas vezes ficam ali pela Turquia. Então, a Turquia serve como um estancamento, digamos, para muitas pessoas que ficam ali. Porém, muitas pessoas se estabelecem ali mesmo. A Turquia, ela já, para muitas pessoas já servem, porque as pessoas já saem do conflito, então elas chegam na Turquia e vão querer, às vezes, criar a vida delas ali. Porém, muitas pessoas não conseguem e ficam em situações de ter que precisar de ajuda. Então, a Turquia ela começou a criar muitos, digamos, centros para acolher esses refugiados. Então, era ali pessoas que precisavam ali, tinham essas necessidades de sobrevivência, então tinham esses, digamos que acampamentos, esses abrigos, que esses refugiados ficavam e o governo turco ali bancava para eles terem esse alojamento, terem ali o alimento e tal. Porém, fica muito pesado para a Turquia, né? Porque era muita gente, mano. Era muita gente. Então, como tinha muita gente aí para tudo isso, a Turquia, de certa forma, começou a precisar de ajuda. Então, a União Europeia, que é aquele bloco econômico, que tem ali vários países, eles eles mandam alguns milhões de euros para ajudar a Turquia, porém ainda não é o suficiente. Mas a gente começa a se perguntar, tipo, por que a Turquia aceita isso? Por que a Turquia está acolhendo essas pessoas, sendo que simples, não é problema dela, podia liberar essas pessoas para irem para a Europa ou mandar de volta para os países ou deixar essas pessoas sem ter esse alojamento. O fato é que a Turquia é um país que está muitos anos tentando entrar na União Europeia, que é esse bloco econômico, que vai ajudar muito a Turquia se ela conseguir entrar. Porém, tem muitos países que estão totalmente quebrados, até saíram, o Reino Unido ele já saiu da União Europeia, então a Turquia ela fica numa espécie de barganha. Então ela espera
conseguir um ponto positivo, digamos, com os países da União Europeia para incluir ela algum dia. Então está muito ligado a isso. Mas também não só por isso, também pela própria ajuda da Turquia com esses refugiados que não têm culpa de nada, realmente. E, se fazem esses acampamentos, então, que a Europa financia muitos, a Turquia também, mas a Europa financia muitos, justamente para ter essa onda migratória, conter um pouco essa onda migratória. Porém, essa onda migratória não para de crescer, não para de crescer. Muitas pessoas continuam tentando entrar em território europeu, passando aí pela Turquia e tendo que ficar pela Turquia. O número de gente que conseguiu se estabelecer na Turquia é muito grande. Tem um número considerável de pessoas que já estão trabalhando, digamos que possam até ter conseguido condições melhores de vida do que conseguiriam na Europa, mas é muita gente. Não tem como a Turquia comportar tudo isso com empregos, porque a Turquia não está numa situação também muito boa para fazer isso. Então, essas pessoas tem a Turquia aí, que é como um fato muito importante. Então, a Turquia tem um grande contexto dentro dessa crise dos refugiados. Não é só a Grécia que tem essa facilidade de ligar, mas também, ou não só a Turquia, mas também a Grécia. A Grécia ela tem um litoral bem grande, então muitas embarcações dessas que eu disse que chega na Síria, muitas embarcações precárias chegam à Grécia. E a Grécia também cria alguns locais, não igual à Turquia, mas alguns locais para abrigar esses refugiados. Porém, a Grécia já é um país que está na União Europeia. Então, muitas pessoas que conseguem ingressar já se estabelecem na Grécia. Mas o que a gente tem quando se fala de notícia, tá, embarcação, não sei o que na Grécia, é justamente porque o porto da Grécia é muito grande, o litoral é muito grande, e a maioria das embarcações que saem, essas embarcações ilegais, precárias, que vai gente, tipo, amontoada, normalmente chegam na Grécia porque é onde tem o litoral maior. Então, a Grécia também está bem ligada nesse contexto. Então, se tem esse impasse, como eu disse, justamente da União Europeia com a Turquia. E a cada dia mais essa onda aumenta. Então, tem essa questão dos refugiados estarem cada vez mais. Quanto mais aparecer conflito ou os conflitos não acabarem nesses países no norte da África e na Ásia, vai continuar tendo essa onda vai ficar cada vez maior e não vai se resolver o problema. Muitos países, o país que a gente tem o conhecimento que teve mais favorecimento aos refugiados foi a Alemanha. O governo alemão, ele acolheu muitos refugiados, ele não teve esse empecilho, justamente por alguns pontos de mão de obra, frisando, mas também por aceitar mesmo essas pessoas para ajuda humanitária. Porém, o povo alemão, por muitas vezes, não curte muito essa ideia. Então, a Alemanha, ela aceita, mas não aceita, ela fica muito no impasse. Então, tem muita gente que procura ir para a Alemanha porque a Alemanha tem mais essa aceitação. Só que o governo alemão está nesse impasse com a sua população, porque muitos querem, outros não querem. Então, o governo alemão está nesse impasse aí faz um tempinho. A gente vai falar um pouco agora sobre o contexto do Mar Mediterrâneo nessa situação. O Mar Mediterrâneo é justamente o que aparece no meio para dividir e ligar o norte da África, a Ásia e a Europa. O Mar Mediterrâneo não é de agora que se tem isso. Como ele é um mar que fica numa região muito estratégica, sempre foi desde da época da época das navegações, já era um local de muitas trocas de mercadorias, muitas comunicações entre os países,
Então, é importante a gente entender que o mar Mediterrâneo não é de agora que ele é uma área que é bem movimentada, uma área que se tem trocas, uma área que se passa a migração, se entra a migração. Então é importante a gente entender isso sobre o mar Mediterrâneo. E também, bom, e no caso que a gente está falando especificamente seria do refugiado. O refugiado, eu não falei no começo, o refugiado, ele seria um imigrante especial. Refugiado significa, como eu disse, que ele está fugindo de uma área de conflito. Então, ele aparece com outras características, mas dentro do contexto do mar, é uma coisa nova. Então, o refugiado, ele é um tipo especial de imigrante que ele aparece com outro contexto até nos próprios direitos internacionais. Então, para entender melhor o que eu estou falando. Peraí. Bom, o que eu tenho para falar sobre esse direito internacional? Pós a Segunda Guerra, foi criado uma regra de direito internacional que um migrante, se ele está num país que ele corre situação de perigo de vida, no caso, o refugiado que está numa área de conflito, ele tem direito de pedir asilo para um outro país. Então, essas pessoas estão tentando sair dessas áreas para pedir esse asilo. Só que esse asilo não é fácil de conseguir, por isso que muita gente não conseguiu até hoje. E eles pedem o asilo, mas o país pode não aceitar. Então, por exemplo, se está tendo uma guerra aqui no Brasil e eu peço asilo para ir para a Argentina aceita se ela quiser. Se ela não aceitar, obviamente eu vou procurar outro país. Porém, o que aparece mais perto ali é a Europa. Então, se um refugiado pede asilo para um país, a Europa tem ali a sua união. Obviamente, se um país não aceitar, normalmente o próximo não vai aceitar. Então, esse direito é um pouco falho porque o país tem que aceitar. Então, isso foi justamente o que a União Europeia fez. Ela reforçou as suas fronteiras, ela aumentou a dificuldade para as pessoas e é justamente o contrário, ela quer as pessoas longe. Então, a União Europeia está claramente que ela não quer dar esse asilo para essas pessoas. Fica uma situação horrível para essas pessoas. Bom, e outras formas que as pessoas às vezes tentam são aquelas embarcações ilegais, como eu disse, e o tráfico de pessoas para passar, onde esse tráfico os traficantes cobram muito caro. É cerca de US$ 10.000 por pessoa para atravessar. Então, se o cara, às vezes, normalmente o pessoal que tem mais dinheiro consegue, mas a maioria da parte pobre desses países, que a maioridade é pobre, não tem a condição de pagar US$ 10.000 para passar uma pessoa. É um absurdo a gente pensar isso, né? E o cara tem que pagar tipo esse valor para entrar pedir asilo, entrar em asilo em outro país, que é o próprio direito dele. Então é um absurdo a gente pensar isso. E o que abriu de verdade os olhos do mundo com essa situação foi aquela imagem famosa que a gente conhece daquele menino morto na Turquia, que todo mundo conheceu a história dele. Então, é importante a gente saber que o que dificulta muito a crise é justamente essa questão do asilo dos países não aceitarem. Não que a culpa vá cair sobre esses países, mas o que as pessoas têm culpa, sabe? De estar tendo um conflito que às vezes ali o pessoal não tem nada a ver. Isso acontece direto. Tipo, na história a gente tem momentos presentes. Por exemplo, na Guerra Fria, por exemplo, o país tinha que ter um lado, mas tinha os países neutros que não conseguiam ficar neutros. Então as pessoas sofriam. Ou na própria Segunda Guerra Mundial, tinha o contexto da Alemanha nazista, mas não era todo cidadão alemão que era a favor ou que gostava do governo. E a Alemanha foi totalmente prejudicada. Então você imagina um cidadão alemão que não defendia o governo, que não tinha o pensamento do governo,
e era morto por uma bomba, uma guerra que o governo causou e ele não tem nada a ver, não queria participar, não tinha nada. Então isso acontece direto, porém a humanidade não abre os olhos para essas pessoas inocentes que não têm culpa de nada. A guerra normalmente causa isso. A, a gente fala muito sobre o contexto da guerra nuclear, de algum dia acontecer entre Rússia e Estados Unidos, ou de que poderia ter acontecido na Guerra Fria, o tanto de gente inocente que não tem nada a ver que poderia morrer nessa guerra, ainda mais esse contexto nuclear. Então, é de se pensar um pouco. Bom, essa foi a aula. Espero que tenham gostado. Valeu!